falsos profetas. Surgiriam falsos profetas. Ué, mas Jesus já falou no versículo 5 de falsos cristos fora, falsos profetas dentro da igreja. O irmão Champlin faz essa distinção muito sabiamente. A diferença entre os falsos cristos descritos no versículo 5 e os que estão mencionados aqui, os falsos profetas, é que os primeiros são essencialmente uma espécie de falsos messias. Os falsos profetas deste versículo têm se levantado no seio da própria igreja. E aqui a gente vai entrar, irmãos, em terreno arenoso. Nós não defendemos religião, denominação, líderes, seja católico, seja evangélico. A igreja presbiteriana nos Estados Unidos, por exemplo, houve um rompimento recente. Estão ordenando pastores gays, presbiterianos. Houve um rompimento lá. A gente vai apresentar o que a Bíblia diz. E nós vamos comparar o que alguns líderes conhecidos afirmam, e cada um fica a seu critério. Outra coisa é que, biblicamente, profeta não é somente alguém que anuncia o futuro, mas alguém que fala da parte de Deus ou de Jesus. Diante disso, um falso profeta não é somente alguém que anuncia um futuro que não acontece. Um falso profeta é aquele que afirma falar da parte de Deus ou de Jesus, contudo seus ensinamentos são contrários à palavra de Deus ou de Jesus. Compreensões equivocadas e erros doutrinários acontecem, pode acontecer na igreja. A questão é que se nós errarmos, somos confrontados com a palavra, nós temos uma possibilidade: arrependimento. Jesus disse isso para 7 igrejas no Apocalipse. Havia erros doutrinários lá, ele falou assim: arrependam-se. E aí, o Hendrickson, dando a evidência daqueles que creriam. Jesus prediz a vinda de falsos cristos e falsos profetas, os quais desencaminharão a muitos. Jesus disse que isso acontecer, a gente está vendo. Os que persistem em ser desencaminhados mostram que jamais pertenceram ao verdadeiro rebanho de Cristo. E a gente vai ver então algumas características para a gente poder saber, mas como é que eu sei quem é o falso profeta? Primeiro, eles confessam o nome de Jesus e usam 1 João 4, 1 a 3. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Bom, eles confessam Jesus, citam a palavra. O diabo citou a palavra para Jesus. Então, não quer dizer muito. Mas Jesus, ele não citou, ele está falando com Jesus. Eles citam Jesus. Então está tudo bem? Não está. E aí muitos ficam indignados quando alguém fala contra ensinos de apóstolos, pastores, bispos, padres, papas. Eles falam de Jesus. A gente acabou de dizer, se confessa Jesus, não é dele. Segunda característica, a sua confissão não é autêntica. De onde você tira isso? De Jesus serve. Mateus 7, 21, 23, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E aqui Jesus está falando assim, naquele dia, quando estiverem frente a frente com ele, eles vão ter a coragem de dizer que confessaram o nome de Jesus. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, Jesus, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não realizamos muitos milagres. Então eu, Jesus, vou dizer para eles abertamente: eu não sei quem vocês são.
Vocês profetizaram em meu nome e não sei quem são. Esses são quem? Falsos profetas. Eles confessam o evangelho. O que eu receio, 2 Coríntios 1, 11, 3 e 5, o que eu receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, a serpente não falou assim, não chegou para Eva e falou assim: eu sou o diabo, eu estou aqui para enganar você. A mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus, que não é aquele que pregamos, ou se acolhem um evangelho diferente do que acolheram, ou um espírito diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente, vocês são responsáveis por isso. Todavia, não me julgo e nem um pouco inferior, olha que coincidência, a estes super apóstolos. Existem hoje no mundo mais de 10 mil apóstolos. E eles são super apóstolos. Terceiro, eles professam o evangelho. Mas, Gálatas 1, 6 a 8, admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, o centro do evangelho, para seguirem outro evangelho, ou seja, a outro evangelho, a outro Jesus, a outro Espírito. E que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo com um falso evangelho. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, não pode falar mal. Estes falsos, eles predizem o futuro. São muito bons para fazer isso. Como é que eu sei se eles estão falando a verdade? Mas vocês perguntem a si mesmos: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. É simples assim. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele, ele é um falso profeta. Se ele disse que vai acontecer em nome de Jesus, não aconteceu, ele é um falso profeta, seja ele quem for, quantas pessoas o sigam ou não. Ah, mas está fácil, assim é fácil, falou que não é, mas tem gente seguindo a toda hora, gente que diz que vai acontecer e não acontece e está lá a mesma multidão seguindo. Agora tem um problema. E pode complicar. Eles predizem o futuro e acontece. Aonde está isso? Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, dizer que vai acontecer alguma coisa, e se o sinal ou prodígio que ele falou acontecer, e ele disser: vamos seguir outros deuses, ou outro espírito, ou outro evangelho, ou outro Jesus, que vocês não conhecem, e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. Por quê? Porque o Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova, para ver se vocês o amam de todo o coração, de toda a sua alma. Ah, mas ele disse, aconteceu, mas o que ele está dizendo tem base na palavra? Não, mentira, falso profeta. Outra característica: amam dinheiro. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês, no meio da igreja, falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras. Introduzirão, como a serpente fez com Eva, secretamente. Heresias, mentiras, chegando a negar, eles vão chegar até o ponto de negar a soberania de Deus que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles, o evangelho
é difamado hoje. Será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, dinheiro. Tais mestres os explorarão com histórias que inventaram, e muitos vão segui-los. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. 7. As suas vidas não são íntegras. Jesus vai dizer para eles: afastem-se de mim, vocês que vivem na prática do pecado. Não há arrependimento. E os caminhos vergonhosos desses homens enfatizam isso.